Fala, ordinários! Está começando mais um podcast diretamente de Recife para o mundo, papai. Só basta falar português. Meu nome é Rafael Oliveira, aqui do meu lado meu irmão Gabriel Oliveira, por trás das câmeras o nosso querido peruano. Com a mãozinha assim. Vamos lá. É pra dar o ok, né, velho? Pra chamar a atenção mesmo, vocês se ligarem pra não errar, né não? Vamos lá, mais papo de rock and roll aqui, hoje em dia, vamos embora. Ainda nesse clima de rock and roll, muito rock and roll, a gente tá esse ano, eu falei, viu? Graças aí ao acervo Pernambuco Musical, que a gente tá trazendo muita coisa de rock, a gente tá nessa vibe rock and roll aqui esse ano, né não, Rafa? Tentando trazer mais cultura underground, muita parada massa. E hoje foi dia de gravação, a gente gravou 3. Nesse momento você vai estar assistindo mais um cara que tem muita história aqui em Pernambuco. Banda de mais de 25 anos. Ele disse que desde que se entende por gente, ele é cogumelo moche. Eu tô aqui nada mais do que Luciano Moraes. Chega, e aí, pai. meu irmão? Beleza? Prazer te receber aqui. Massa mesmo. Valeu pelo espaço aí, velho. O cara da Cogumelo, o cara que toca rock and roll de Maranguape. Paulista, né? A gente parte da banda, em primeiro lugar, né? Boa tarde, bom dia, boa noite, boa madrugada aí, pessoal. A gente veio naquele embalo, né? Do Mangue Beat na década de 90. Aí parte dos integrantes da banda é de Arthur Lundra Guium, paulista, e parte é de Jardim Paulista, né? Sim. E aí já existia também uma cena... muita banda boa também que teve projeção estadual, tipo Sob Condicional, Zoela Groove, General Frank, Nação Corrompida, muita banda boa lá de Paulista também, e a gente veio nesse embalo aí no final da década de 90. Top. Massa, papai. Ó, antes da gente começar mesmo a rodar, a gente precisa agradecer a nossos patrocinadores. Então, vou começar agradecendo aqui a Esporte da Sorte. Você aí fica de olho na Esporte da Sorte, quiser fazer sua fezinha certa, é só apostar no esporte que perde tudo. O esporte não tem erro. Então fica de olho. O QR Code tá aí na tela. Agradecer a Esporte da Sorte e utiliza aí só aquele valor que é para você, sei lá, vai comprar um pão, vai curtir um final de semana, tomar uma. Lembrando que Esporte da Sorte não é investimento, é entretenimento. Então, valeu Esporte da Sorte, tamo junto. É isso aí, agradecer também a Pitu, mania de brasileiro, tá sempre com a gente aqui, mas vim aqui pra lembrar principalmente da Pitu Remix. Tem gente que ainda não sabe, já não é mais novidade, mas a Ice da Pitu tem 2 sabores, tem limão e abacaxi com coco. É uma delícia, se você ainda não experimentou, tá perdendo tempo, corre aí no supermercado mais próximo da sua casa, que com certeza vai ter. Pitu, valeu papai. Agradecer também a nossa parceira Água Mineral Santa Joana, que tá com a gente desde o início do podcast. Empresa pernambucana, valorizando o criador de conteúdo pernambucano. Então, muito obrigado aí, Santa Joana, tamo junto. Mais um Fala Ordinário juntos aqui. Luciano, todo convidado, recebe uma caneca especial, criada pelo nosso artista Thiago Artes. E a sua tá massa, eu achei muito top quando ele mostrou. Tá certo. Fica aí, Massa. fica aí a homenagem aí, com a capa do aqui disco atrás. Vai ficar com carinho aqui, velho. Massa mesmo. Fica massa, né, velho? É sempre legal, assim, resgatar as Com histórias. certeza. E eu sou fã dessas canecas assim, tem uma personalizada assim, ainda mais com o carinho de vocês, muito massa, velho. Caralho. Velho, trouxe esse presente, isso aqui foi o quê? Rapaz, como sempre, né, a eminência parda aí dos bastidores, o Rogério pediu pra passar lá na loja antes de vir pra cá, pra entregar aqui esse presente. Rogério da Disco de Ouro. Da Disco de Ouro. Isso aqui, ele disse que era o quê, isso aqui? Aí é um pôster da Nação Zumbi. Eu não, nem olhei, bicho, pra não ficar na tentação. O pôster do Nação Zumbi, caralho, velho. Olha isso. Caralho. Abre aí, Rafa. Aqui, assim. Foda, viu? Aqui, ó. Rogério mandando sempre. Rogério é um dos maiores. O maior cara que mais contribuiu aqui pro acervo Pernambuco Musical. Isso aqui que ele tá fazendo Foda, é incrível. Olha Nação que legal. Zumbi 2002, né? O 2002, essa época pra mim foi a mais legal, pô. Esse disco aí é maravilhoso, velho. Perfeito. Foda, ele É o teu disco preferido, né, Carnel? Esse aí também Esse é meu favorito. Esse é meu favorito também, velho. E é. E assim, interessante que é um disco de pouco destaque na discografia Exato, da velho. banda. Não saiu em vinil. Não saiu, né? Não saiu em vinil. Aí, Rafa. Não saiu em vinil, ó. E é um dos discos que realmente... Nunca tinha dado tanta atenção a esse disco, até Carlinhos falar esse tanto disco- pra mim. É o meu preferido que eu fui... E realmente ele é incrível. Eles aproveitaram bem porque nesse disco aí passou muita coisa desse disco na MTV.
clipes. Os clipes são muito bons. Aham. E os hits dos... Tem hit, né? Meu Maracatu pesa Então, uma pra mim, os tonelada. 2 principais hits é Meu Maracatu Pesa uma Tonelada e Blunt of Judá. Blunt of E Judá os é do clipes caralho. dessas músicas, assim... Né, enfim, bobou muito na época. E esse enfim. disco tem o DVD ao vivo, né? Gravado em São Paulo também, né? Muito bom também. E ele mandou aqui mais umas revistinhas aqui, ó. Isso. Revista Galapão, a Galapão do Rock. Umas clássicas aqui, ó. Tem Devotos, Nação. Rogério é foda. Autoestima do Pinho. Olha que foda. Rogério, já vou começar falando de Rogério. Tu é amigo de Rogério, sempre que eu vou lá, várias vezes eu te encontro. Como foi que surgiu essa amizade aí? Foi por causa da banda? Foi por causa do rock and roll? Como foi? Rapaz, Rogério, eu conheci Rogério acho que na semana da abertura da loja dele, né? Eu tava começando a trabalhar aqui no Recife, muito novo na época, menos de 20 anos, e pedi informações a meu tio, de Paulista também, que curte rock, era colecionador. Aí ele me orientou aí na Disco 7 procurar Leão. Aí quando eu entrei naquele corredor ali do antigo China Brasil, aí passei na primeira loja, tinha um monte de gente, aí eu fui até o final do corredor, tinha um cara lá do cabelão, barbudo, eu disse, pronto, é o Leão, né? Aí era Rogério, né? Aí eu entrei, aí ele tava só na loja, aí eu perguntei se ele era Leão, aí ele disse, não, Leão é aí do lado, mas o que é que você tá procurando? Eu abri essa loja essa semana, tal, tudinho, aí pronto, aí dali a gente já foi fazendo amizade. Eu trabalhava ali em Santo Amaro, então era o meu ponto de refúgio, almoçava e ia descansar o resto do almoço lá conversando com o Rogério. Então é uma amizade de mais de 30 anos, né? Caramba, velho, construindo em cima desse cenário aí. Que E aí tinha muita informação, né? Rogério sempre muito atencioso. Quando você escolhia um disco lá, ele sempre passava informação. Aí ali era uma curadoria boa, assim, e sem falar na amizade, né? O Rogério fez coisas ao longo do tempo aí que o comércio, né, duvida que um vendedor possa fazer pelo cliente, né? Total. Sim, total. Logo, a gente vai contar mais história. O Rogério é incrível, velho. O Rogério é um cara que... Primeiro que ele é tão foda que ele me apresentou Tu, a banda Tu. Pois é. Sabia, Carlinhos? Sabia disso? Tu fica me agradecendo. Eu te agradeço. Foi ele. Tu é foda porque tu me apresentou essa banda, não sei o quê. Tu me Quem contou essa apresentou história. foi Rogério, velho. E ele disse assim, essa banda é foda. Aí tu, quanto é o CD? Era 100 e pouco. Ele veio, aí é foda, Rogério. Aí tu, ele, pá, botou no YouTube assim, depote pra gente escutar. Pô, Fudeu. Não, mudou minha vida, velho. Vê como é uma reação em cadeia, né? Ele mudou a tua vida. A gente tava lá, foi foda. E tu mudou a minha. E Tu é a banda Tu, né? E a banda Tu. Mudou todos nós. Mudou todos nós, velho. Pra começar um pouco da tua história trazendo essas coisas. Tu é advogado, atuante. Isso. E ao mesmo tempo vocalista de uma banda antissistema. Tem como ser os dois, advogado, antissistema, Rapaz, tem como ser tudo, né? Assim, antes de ser advogado, né? E já sendo vocalista de banda, eu era operador de máquina, trabalhava de turno, né? Pegava de 6 horas da manhã e vivia uma vida artística, cultural, boêmia à noite, né? Como é que você dorme tarde e acorda cedo para trabalhar, né? E pior ainda, né? Na época que eu trabalhava na fábrica, eu era da diretoria do Sindicato dos Metalúrgicos de Pernambuco, né? Então tinha toda uma responsabilidade política também, política profissional. E aí para viver intensamente, né, nesse universo paralelo aí era meio complicado, mas a gente... Mas é interessante então que já explica muito sobre a banda pelo fato de tu, desde cedo, já estar engajado nesses movimentos, né? Assim, e é um negócio interessante que a gente sempre debatia, assim, que as bandas alternativas, ela tem um discurso político, social, engajado, mas quando você vai abordar temas políticos, partidários, assim, dos problemas sociais concretos, de como resolver, aí muita gente se afasta. Eu acho que nessa conjuntura recente,
ela acabou possibilitando que essas pessoas que eram muito à margem desse debate político, elas se declarassem publicamente, né? Então, eu vi assim que, no primeiro momento, muita gente ficou naquela expectativa, eita, pô, fulano tem esse discurso, mas é um discurso anarquista ou é um discurso político engajado, né? Para mim, a grande surpresa também desse momento político recente no Brasil é a postura de João Gordo, né? João Gordo, assim, que quando você olhava pro Ratos, você dizia assim, pô, anarquista, né? Chutar o pau da barraca, antissistêmico, né? Como você tá falando. Só que João Gordo diz assim, eu não mudei nada a minha visão sobre a política, mas se eu não me pronunciar e não me engajar, me mobilizar politicamente, quem ocupa os espaços políticos são aqueles que querem fazer da política algo prejudicial à população, né? Então, ele é bem sintomático desse momento que a gente vive hoje. E a gente, já naquela época, a gente sofria essa crítica, porque a banda de 99, né? Eu entrei nessa empresa aí, essa indústria metalúrgica em 96. Né? Foi um momento onde eu intensifiquei a minha luta política mais organizada, inclusive partidária, né? Eu, a partir de 97, eu fui filiado ao Partido Comunista Brasileiro. A partir de quando? A partir de 97, 97, antes da banda, né? Antes da banda. E a banda foi formada por 2 militantes do partido, né? E eram os principais compositores, né? Eu e o guitarrista novo, né? Ele hoje tem um trabalho solo, faz tempo que ele saiu da banda, acho que em 2012. E ele tem já tinha uma grande musicalidade, né? Na banda, ele era compositor das músicas mais pesadas. E hoje, na carreira solo dele, ele faz uma música tradicional, folclórica, mais voltada assim para cantoria, Cordel do Fogo Encantado. Ele recita, ele é cordelista, né? Então é uma coisa que, cara, olha, fica difícil encaixar ele no Cogumelo Moche, o trabalho que ele faz hoje. Mas a gente que já conhecia antes, a gente sabe que ele tinha esse talento, né? E no sindicato dos metalúrgicos, tu era diretamente o quê? Eu era diretor de base, né? Diretor de base. Aí, assim, eu trabalhava na fábrica e quando a gente precisava fazer alguma atividade de campanha salarial ou um protesto na porta da fábrica, o sindicato liberava a gente para não ir trabalhar naquele dia e fazer essa atividade política, né? Aí teve até um episódio interessante misturando os dois assuntos, né? Na época já que Roger começou com um programa na Rádio Cidade, né? Que era diário à noite, acho que era sopa diária, né? Aí depois ele foi para a TV universitária. Aí ele também já tinha um programa a partir de meio-dia até 1h, né? Aí ele convidava as bandas se apresentavam lá, tinha um debate também, um assunto, uma pauta do dia com outros convidados. E aí, num dia que eu fui liberado para uma atividade política do sindicato, aí estava agendado também para o Cogumelo Moche se apresentar em Roger, né? Aí a gente fez a atividade e depois saiu correndo, foi para a TV universitária ali no final, perto da Ponta do Limoeiro. Aí quando foi no horário do almoço lá, a empresa tinha assim uns 1.000 funcionários, né? Dividido em turno. Aí quando tava todo mundo lá no refeitório, aí mudaram o canal, aí tava a minha banda tocando lá. Aí meu apelido na fábrica era Cogumelo, né? Porra, Cogumelo na televisão, velho. Aí quando foi no outro dia, a diretoria da gerência da empresa me chamou para conversar, né? Disse, porra, bicho, é um mau exemplo, você que é sindicalista, você pedir liberação aqui da empresa aqui,
pra estar se apresentando com sua banda. Aí eu disse, verdade. Qual foi o horário que eu tava me apresentando? Disse, meio-dia, esse foi o horário do meu almoço lá. Aí pronto, aí não teve mais conversa, né? Não teve pressão por conta disso, não, velho. Ó, e isso é foda, é interessante, porque isso mostra muito. Então, é um ponto que realmente eu não tinha pensado. Uma galera, de fato, as bandas mais ativistas, digamos assim, ela é muito mais na linha anarquista, né? Diz foda-se o sistema tudo, mas a galera não participa do cenário. Isso ainda hoje, tá? Ainda nos dias de hoje, isso acontece ainda bastante. Porque, de fato, o rock and roll é muito atitude, assim, muito bota pra fora o que pensa e tal. Mas você pensar nisso já veio justamente pela bagagem que tu tivesse de cedo, com relação a ser politizado mesmo, né? Aí a pergunta é, de que momento tu te despertou esse lado político, assim, de tu se interessar por esse caminho? Rapaz, assim, eu sempre gostei de rock e sempre me interessei por política, né? Desde novo? Desde novo, assim, quando eu completei 13 anos, né, em 87, aí eu ganhei de presente 3 discos. O Cabeça Dinossauro do Titãs, Sim. o Sexo do Traje a Rigor e o Sincachambó do Camisa de Vênus, né? Aí isso aí mudou minha vida radicalmente. Principalmente pelo disco do Titãs, né? Aí em 88 eu mudei de colégio, saí de um colégio de bairro, de Arthur Londrigues, e fui estudar no Firmino da Veiga, né? Que era um grande colégio lá do centro de Paulista, né? E ali eu já me aproximei, Grêmio Estudantil. Aí numa gincana lá do colégio, a gente, já por esse gosto musical, a gente deu o nome da equipe da gente ao Ideologia, né? Que era o disco de Cazuza, né? E um negócio interessante, velho. Assim, a gente já se envolvia com o Grêmio Estudantil, aí colocou o nome da equipe da gincana, Ideologia, e aí a gente foi chamado na direção do colégio para... Não foi uma pressão, mas foi uma orientação, dizer que o nome Ideologia era um nome muito pesado para aquela época. Caramba. Aí, assim, não sei de onde eu tirei isso, mas a ideologia pode ser ideologia de direita ou ideologia de esquerda, né? Aí, assim, a gente continuou com o nome Ideologia e para piorar, a gente ainda ganhou a gincana, né? Aí foi que deu mais evidência ainda ao Ideologia, né? Interessante. Então, não teve nenhuma uma inspiração de banda gringa, não? Foi daqui? Foi. No começo, assim, essas três bandas aí foi o pontapé inicial, né? Interessante. Aí depois foi Legião, Barão, Cazuza. Pronto. E eu tinha, assim, meu pai e mais 2 irmãos. Meu pai, ele gosta de Alceu Valença, Creedence, gosta do Queen, né? Mas assim, se ninguém nunca botar pra ele ouvir, ele nunca vai pegar assim, hoje eu vou escutar Creedence, né? Mas ele tem 2 irmãos que vivem a música, né? Assim, qualquer assunto é música, tal, são colecionadores. Já colecionava disco, já. Já colecionava. Aí um que colecionava mais, que tinha um universo mais ampliado, assim, de gosto musical. Aí ele dizia assim, pô, Luciano, curtindo, que de abelha, velho. Rapaz, tem vergonha, pô, Legião Urbana, não sei o que, essas bandas aí. Tem que escutar isso aqui, né? Aí, pronto. É sempre assim. Aí era o que ele mostrava? Aí ele mostrava The Doors, Janis Joplin, Led Zeppelin, Deep Purple, Pink Floyd, né? Aí assim, eu fui capturado inicialmente pelo The Doors, né? Aí The Doors é minha banda do coração, né? Foda. Aí comecei a correr atrás das coisas do The Doors, mas naquela época, assim, a gente não tinha escasso, né? facilidade de acesso, e quando via, era coisa muito cara, né? Mas aí eu tinha uma coletânea, vinil, duplo, né? Na época não tinha CD, The Best of the Doors, né? Que tem Jim Morrison com os braços abertos assim. Clássico. Eu me amostrava demais com aquele disco, velho. Toda festinha que tinha, assim, eu levava, The Best of the Doors. Foda. Levava pra festa pra tocar, levava pra tocar, pô, assim. Eu alugava casa em Itamaracá. A primeira coisa que a gente não pensava nem
arrumar uma geladeira. Tinha que ter um som, velho. Porque final de semana todo mundo chegava lá com os Com seu discos disco. pra tocar lá, velho. É foda isso, porque a galera não tem noção mais nova de como era a cultura da música na época, né? Você marcar uma casa de praia, cada um leva seu disco pra você chegar lá e botar pra tocar. Agora, mas também assim, essa escassez possibilitava que você ia pegar um disco do Rush. Terminou a música, você já sabe qual é a primeira nota da próxima música. É. Porque a gente dissecava, assim. Essa facilidade de acesso a muita coisa, assim, impossibilita ou dificulta esse Absorção, conhecimento, né? esse conhecimento, assim, mais profundo na obra de um artista. É, como tu falou aí, as pessoas se juntavam pra escutar o disco e talvez o disco desse cara, o disco dele, The Doors, era a chance das outras pessoas escutarem. Porque não também. tinham. É. Sabe? Se vai 20 caras, cada um levar um disco, são 20 discos só que tu tem acesso, pô. Não é um milhão de discos no Spotify, né? Exatamente. Aí tem uma história que eu comentei num programa lá daquele canal, Alta Fidelidade, né? Sim, sim. Aí eu fiz um comentário lá num programa dele e eles comentaram, repercutiram num outro programa dele, né? Aham. Que assim, como as pessoas faziam amizade através da música, né? Pronto, aí eu tinha esses 3 discos que eu citei, né? Aí um dia eu voltando do colégio, passei na frente de uma casa lá, tava tocando uma música do Titãs, né? Eu disse, porra, nunca tinha escutado, não. Sabia que era do Titãs, mas nunca tinha escutado esse disco. Sabia nem da existência desse disco, né? Que era a música Televisão. Aí eu parei na frente da casa lá, fiquei... A outra música, possivelmente, era do Titãs também. Eu fiquei lá escutando, né? Aí a outra, o cara tava escutando um disco, aí eu peguei, fui e bati palma lá, velho. Caralho. Aí o cara saiu e disse, meu irmão, esse disco é de que banda? Isso é do Titãs. Aí eu peguei e expliquei pra ele que só tinha um cabeça de dinossauro. Aí o cara foi lá dentro, o cara acho que nunca tinha me visto, sei lá. Tirou o disco e disse assim, leva pra escutar, depois tu traz. Aí esse cara é meu amigo até hoje, velho. É mesmo, velho. Isso era do bairro, era. É, Isaías. Acaba fã do Tuvis. É, do caralho, velho. Que foda, velho. Que foda. E ele era no caso de Arthur Lundgren. De Arthur Lundgren também. Caralho, aí como é que Massa. se faz amizade naquela doideira, E velho. aí peguei, levei o disco, escutei 300 vezes, depois fui lá, devolvi ele. Eu ia perguntar um negócio pra você. Eu tenho um amigo que é de lá de Arthur Lundgren, que é Paulo Celso. Não sei se você conhece ele. Tocou bateria numa banda chamada Riverside. Ah, Riverside de Júnior. Júnior é o de guitarrista, Cláudio. vocalista. Tu conhece Celso, o baterista? Ele tocou com a gente no Tocou? Cogumelo e Aí, ó. É, tá vendo? Como o mundo é pequeno. ele se apresentou em Roger uma vez com a gente também. Foda. Massa. Aí, tá vendo, Eu bichão? vou... A gente tá gravando aqui, né? Vou mostrar isso pra ele. É, porque eles são muito amigos. Eu sou muito amigo dele. A gente, enfim, a gente tocou junto. Eu toquei com ele na Riverside também. E a gente é parceiro de game, enfim, é isso. E eu estudei com a irmã dele no Firmino na época dessa... Simone. Na época da ideologia lá, né? Ah, Da sim. Ó, e voltando assim, só pra gente, pra galera entender, assim, que o objetivo aqui é trazer o máximo possível das tuas histórias. Tu, como advogado, tu atua até hoje, né? Atuo. Tá atuando até hoje. E hoje tu Qual área? trabalha... Trabalhista, previdenciário e família. Isso aqui. Foda, É velho. sempre nas causas, né? Realmente, É. tu foi pra esse caminho realmente nichado, assim, até pro meio do advogado. Eu já tive preconceito, assim, com a área jurídica, né? Eu achava uma classe, assim, pedante, arrogante, snob. Tanto é que na época do sindicato, assim, ironicamente, a sala que eu menos entrava era a sala do jurídico. Eu discutia política, eu ia no financeiro, eu ia na saúde, mas eu conhecia, gostava de todos os advogados lá mas não me envolvia muito. Mas quando eu comecei a cursar, aí eu também não procurei o sindicato para estagiar lá. O sindicato foi o meu segundo estágio. Aí pronto, depois que eu entrei na faculdade, eu disse, pô, como é que eu vivi até hoje sem isso, né? É outra visão de mundo, né? Total. Eu vi que o que eu pensava antes era totalmente equivocado, né?
Não em relação aos advogados, mas em relação ao direito, né? Sim, sim. Sim, sim. Os advogados, o pensamento é o mesmo, né? Não, tem muitas exceções, mas assim, a média é complicada. A média é pra baixo. A média pra baixo é foda. Ó, vamos falar da Cogumelo, tipo, 1999 surge. Como foi? Com amigos? Foi do próprio bairro? A galera também era politizada ou isso partia muito de tu? Vê só, assim, tem uma pré-história, né? Assim, em 93, mais ou menos, eu abri um bar em Arthur Londrigues 1. Acho que eu tinha 19 anos, né? Aí eu e outro amigo, que também depois montou uma banda. Aí o nome do bar era Blues Brothers, né? Que é os irmãos cara de pau, né? Aí assim, só rolava rock e MPB, né? Aí a gente começou a abrir espaço para levar umas bandas para lá, que era um negócio muito residual ainda, né? Aí tem uns brothers nossos lá de Paulista, juntava um caixa de um caixa de outro, a bateria do outro, e botava para tocar lá no bar, né? E aí foi Sob Condicional, General Frank, Mira Negra, um pessoal do Alto Zé do Pinho, que o vocalista casou, foi morar lá em Arthur Londrigues, Juca do Verbo. Sim, do Verbo. Banda massa mesmo. Uma banda do Jordão, Village Rock, né? Assim, era tudo no sacrifício, mas era romantizado também, né? Sim. Aí assim, as bandas começaram a tocar lá. O bar, que durou uns 8 meses, não aguentou. É pressão. Quem tem bar sabe como é, né? Uhum. E assim, sempre muito envolvimento com quem curtia a música, né? Com quem tocava violão, com quem era compositor também. E tinha a minha turma, assim. Eu tinha referência para escutar música com a galera mais velha, né? Mas no dia a dia era com a galera da minha idade e com a galera mais jovem, né? Então a gente começou a compor. Aí, no começo, a referência da gente era o rock nacional mesmo. Titãs, Raul, Rita Lee. Tanto é que o primeiro nome do Cogumelo Mosh não era Cogumelo Mosh, era Cogumelo de Zebu. Que é uma referência da música Ando Jururu, que é do disco de Rita Lee. Atrás do Porto tem uma cidade que até o Raimundos fez acho que o Traje também fez uma versão dessa música que é bem pesada e acho que é do ano de 73 esse disco. Mas já era bem pesado já pra época, né? Então, a gente, nessa época de composição do Cogumelo de Zebu, era numa linha mais blues e mais rock and roll. Uhum. E só um parêntese aqui, na conversa com o João da Blackout, vocês falaram muito de Gary Moore, né? Gary Moore é um dos guitarristas favoritos, né? Mas eu curto mais o lado blues dele do que o lado metal, velho. É interessante. massa. Cada um vai no... E a gente conversou com o Rodrigo Mocego, tá aqui também. Ele disse que não gosta. Eu achei engraçado isso, velho, porque ele separou um pouco esse cara, né, das paradas ali que ele curte, né, de blues e tal. Eu acho que o Rodrigo curte muito o Steve Ray Vaughan, né? Steve Ray Vaughan, Ele falou que só. Gary Moore Bastante. e, pra mim, né? Gary Moore e Rory Gallagher, né? Que é um irlandês, né? Pra mim, eu não boto nem... Tu gosta pra caralho do Gary Moore? Gosto muito. E assim, eu não boto nem Jimi Hendrix quando vai... Tanto é que eu trouxe uma seleção aqui, eu tirei 3 ao concurso, né? Daqui de Pernambuco, né? Não adianta você fazer uma lista de bandas pernambucanas e botar Chico Sainz, Mundo Livre, Mestre Ambrosio. Pô, aí é foda, covardia com os outros, né? Aí tira esse daí e vamos falar dos outros. Das pessoas de carne e osso, né? Aí sim, vamos voltar pra banda. Aí começou, aí sim, com a banda com outro nome. Ela durou quanto tempo? Não, assim, era mais uma coisa assim de a gente cultivar ali o sonho da gente e tal. Mas que se tornou realidade porque tinha um outro projeto lá em Jardim Paulista. Que Jardim Paulista e Arthur Londrigues são bairros vizinhos, divididos por uma mata, por um rio lá.
Aí a gente teve que atravessar, tirava onde dizer assim, a gente teve que atravessar o delta do Rio Paratibe para poder formar a banda em Jardim Paulista, né? Aí só que o pessoal de Jardim Paulista foi bom essa aproximação, porque a turma já tinha mais uma linha mais do funk metal, Sim. da coisa do... Feito No More. Feito No More, Red Hot Chili Peppers, e depois o Rage Against the Machine, né? Que foi devastador a influência do Rage sobre o som que a gente viria a produzir depois, né? Então, assim, a gente acabou se afastando daquilo que a gente produzia antes para ganhar uma nova roupagem, né? Aí a gente se juntou com essa galera de Jardim e o Cogumelo de Zebu passou a ser Cogumelo Mosh. E a ideia do Cogumelo Mosh, essa troca foi de quem? Veio por quê? O Mosh só de Mosh Roda clássico? O Mosh é o Mosh, né? Aí, assim, nem eu queria ceder pro outro, né? Porque o nome da outra banda era o Mosh, né? Ah, sim. Porra. E a gente era Cogumelo Zebu. Aí pegou, juntou os dois, né? Disse, porra, meu irmão, tem que ter um significado, né? A turma disse, não, porra, Cogumelo é o da bomba atômica, deixou de ser o do Boi Zebu pra ser o da bomba atômica, que quando explode tudo vira um moche, né? Mas pronto, então ganhou a conotação política, né, velho? Aí realmente teve uma influência de Rage até na estética, né, da banda, né? Como Também, Eu acho... em olhar aqueles discos, que o meu primeiro contato foi o Rogério, que apresentou justamente no acervo. Ele, conhece essa aqui e tal. E eu me lembro que me chamou muita atenção o disco, velho, o CD, né, no caso. O encarte grosso, com várias informações, fotos, porque esse disco que o Rogério me apresentou, que tu tem ele aí? Tenho. Se tu puder pegar, a gente mostra ele. É um disco que já é de comemoração. Ele tem toda a discografia da banda, já foi lançado mais recente. O de 2017? Exato. Sim. Olha ele aí, ó. Pronto, agora assim, eu tenho uma paranoia, né? Assim, eu guardo meus discos no plásticozinho assim, pra proteger. Eu boto no meu, só o Digipack que eu boto. Tu bota também no disco de caixinha? Tudo, velho. Olha aí. Esse disco aqui, velho, quando eu vi na hora, eu fiz, porra, que produção, né, velho? Produção, velho, muito organizado, muito assim, a qualidade do encarte, as fotos, o registro, a arte também. Tipo, e é uma comemoração, deixa eu mostrar ali pra câmera, que é uma comemoração, que aqui tem todas as músicas, né? Cogumelo Mosh. Arquivos abertos de 1999 a 2014. Então tem as versões, tem aqui a versão demo, segunda versão de música. E então, assim, aqui já é meio que a discografia toda aqui dentro, né? Que foi já como quando a gente conversou no telefone, tu falou que já, assim, era uma coisa que realmente tu fechou o ciclo da banda, né? Satisfação aí, né? Massa, velho. Muito legal esse disco, Rafa. Isso aí acho que tem 40 páginas aí, esse encarte. 40 páginas. Tem todas as letras, tem as letras comentadas, tem a apresentação, tem release, tem a discografia, tem uma coisa interessante, velho. Na parte da discografia aí, tem a foto dos 4 CDs que a gente tinha gravado antes, né? Só que o primeiro CD, e aí... Isso reforça muito a tua iniciativa aí, a iniciativa de vocês aqui do Acervo Pernambuco, né? Porque quando a gente foi gravar isso aí, a gente tinha uma mídia com a gravação das 3 músicas, mas não tinha mais o CD, não tinha mais a capa, velho. Sim. E aí eu procurei com todo mundo. Ninguém tinha, velho. Aí assim, uma coisa vai influenciando a outra, né? Na minha época da faculdade, eu estagiei na Prefeitura do Recife, na Secretaria de Direitos Humanos, né? Eu trabalhava lá com Amparo Araújo e foi justamente no período da Comissão da Verdade, a discussão daqui de Justiça de Transição, e eu era responsável lá na Secretaria para fazer um levantamento de todos os presos, mortos e desaparecidos de Pernambuco do período da ditadura, né? Sim, sim. E aí a gente via que nessa pesquisa a gente nunca tinha acesso a todas as informações, né? E aí no direito você sabe que
é impossível você reproduzir a realidade real dos fatos. Você vai tentar remontar a realidade, a verdade processual. Uhum. Então, nada mais justo do que, na impossibilidade de colocar as capas do CD, a gente mostra ali, olha, a música tá aqui. Mas o arquivo, infelizmente, tem essa pendência aqui, que é a capa do primeiro disco, né? Uhum. Aí, assim, nessas encruzilhadas da vida aí, a gente acabou descobrindo que essa primeira tiragem do CD veio parar na tua mão, né, velho? Foi, porra. Muita onda, Carlinhos. Aí quando ele viu que eu tava no acervo lá esse primeiro disco da banda, ele ficou, caralho, velho, nem a gente tem, meu irmão, devolve aí na moral, porque era pra estar aqui, Carlinhos. Vê que doideira, a capa desse primeiro disco era pra estar aqui, e não tá, porque eles não tinham. Aí depois o disco, por acaso, foi acabar parando na minha mão com o Rogério. E aí quando ele viu, ele fez, meu irmão, velho, me devolve aí na moral, porque nem eu tenho isso aqui. Ah, o disco. Olha ele aqui, ó. Isso aqui ele é o primeiro, né? É o primeiro, Olha aí, galera. Esse aqui ficou por conta de Rogério. Não entrou. Porque tava no acervo de Rogério lá guardado antes de mim. Mas Rogério tem coisa que nem ele sabe. Nem ele sabe, pô. Porque é muita a gente fica coisa. caçando, eu fico lá com ele também, catucando as coisas. Então agora tá de volta, né? Tá de volta. Tá de volta. Já digitalizou essa capa? Ainda não. Eu vou tirar uma foto agora. Não sei lá o que é que vai acontecer. A gente não pode perder essa capa mais, não. Tem que ser aquela foto bem bonitinha, do jeito que tu tira, tá? Tem que deixar reto, retinho, sem reflexo. Não, Vamos ver se tu se garante. E é uma capa simples, né, velho? Corel Draw, né? Da época. Ele tira assim, ele é todo cheio de coisa. Eu pego do meu jeito. Hoje em dia com IA, o cara ajeita a qualidade, pega as fotos com uma qualidade ruim danada, passa o filtro da IA, fica tudo boa de novo. Às vezes ele inventa até rosto quando o cara vai botar na IA. Muito foda saber e relembrar disso. E saber que de alguma forma agora o disco voltou pra tua mão. Porque querendo ou não, uma coisa que já aconteceu de algumas bandas, não dessa forma, porque tua história foi do caralho, mas da galera ver comigo, o próprio Mocego que viu o El Mocambo dele, demo, tá comigo, eu mandei pra ele e falei, porra, bicho, nem eu tenho isso mais não, vai. Digitaliza isso pra mim, se puder me manda, mandei, eu baixei as músicas, mandei em alta, tudo pra ele. O Mocambo deve ser uma inspiração em Steve Ray Vaughan, né? Com certeza. Que tem o ao vivo lá, né, o Mocambo, né? E mas esse dele que eu tenho é o demo mesmo, só são 3 músicas, depois é que ele lança o El Mocambo, o álbum mesmo, oficial. Mas é interessante, como essa onda do acervo que eu tô tentando, acabou movimentando o cenário, a galera querendo trazer, resgatando história, fita. A gente conversou com o Theo dos Cachorros e ele com a fita da época e não tem como digitalizar. Eu fiz, vamos embora, dá um jeito pra botar isso na internet, velho. Eu vi no vídeo também uma postagem de LC, né? Do CD Rock, né? Sim. Ele mostrando as fitas que ele ainda guardava e tal. Uhum. E ele mostrou uma fita desse disco aí, né? Do Cogumelo Mostra, esse primeiro. Foda. Ah, foda. Então quer dizer que ele saiu em fita antes, né? Saiu também. Saiu fita e depois... Porque isso foi o quê? 99 mesmo? Acho que foi 2000, né? 2000, né? Isso foi antes do patrocínio. Antes do patrocínio. Vamos falar disso porque... deixa eu só ver se eu não pulei aqui uma pergunta interessante, que tem uma parada sobre a banda do disco. Não, vamos pro patrocínio mesmo, que é interessante que tu me contou uma história lá de um show em Arthur Lundre que tu fez já bem precário, mas tu acabou conhecendo uma galera que foi importante pra banda, né? Assim, nessa época aí do início dos anos 2000, né? A efervescência musical aqui era alucinante, né? Era uma banda em cada esquina, né? Aí pronto, lá em Arthur Lundre, lá citou aí o Riverside, né? Tinha Visão do Caos, tinha Mira Negra, tinha Moicanos. Aí assim, todo mundo queria organizar um show. Aí chamaram a gente pra tocar lá no Campo do Mangueirão, que é entre Arthur Lundre e Paratibe, né? Quando a gente chegou lá, bicho, era um som precário assim, de uma forma que a gente nunca tinha visto. O complemento do som era um carro de som, né? Caralho. Aí a gente sentou na quadra assim e ficou, disse, pô, bicho, e aí, velho? Aí, cara, meu irmão, vamos tocar, velho, já tá aqui já e pronto. E
tá tocando pros amigos, todo mundo sabe aí, vamos tocar. A gente foi, tocou, a gente fez de conta que era o melhor som do mundo e a gente foi lá e tirou a onda da gente e depois foi beber, né? Aí um cara que tava lá mais velho do que a gente, sentado lá na arquibancada da quadra, aí se aproximou e, porra, gostei do som de vocês, tá? E a gente pegou, nem deu a mínima, porque realmente o som era muito ruim, velho. E o cara tava dizendo aquele, pô, massa, beleza, valeu aí e tal. Ele disse, pô, eu queria assistir um ensaio de vocês, porque eu queria produzir, empresariar vocês. Tá achou estranho, porque nunca tinha chegado uma proposta daquela pra gente. E tocando no som lá. No som daquele quebrado. horrível. Aí que ele disse, não, já tinha ouvido falar da banda e tinha ido lá pra ver a gente tocar, né? Ah, massa. E ele considerou o fato da gente estar tocando naquele som precário, né? Aí ele disse, não, bicho, eu tenho um equipamento, boto som pra prefeitura, tenho um palco gigantesco, tenho um som profissional e quero ajudar vocês. Eu disse, pô, massa. Aí o cara foi, viu o ensaio, a gente levou ele pra um estúdio bom. Aí, bicho, com menos de um mês, ele levou a gente na fábrica do vinho carreteiro, lá em Igaraçu. Igaraçu, velho. Aí chegou lá e disse, ó, o pessoal aqui é de uma banda de rock e a gente tá vindo aqui pra buscar um patrocínio pra você. O cara disse, não, beleza, tá fechado. Foi 5 minutos, acertou tudo lá. Aí todo mês a gente ia buscar o dinheiro, não tinha Pix, né? Aí ia buscar o dinheiro, que assim, dava pra gente ensaiar 4 vezes por mês e ainda sobrar mais da metade da grana. Então era uma grana boa, né? E o cara dizia assim, vende carro pra pegar um carregamento, né? Aí a gente ia de carro, saía de lá com o carro arriado, cheio de vinho carreteiro. Só que o cara dava o vinho a gente, não era o vinho que era vendido nos bares por aqui, não. Ele dava essa remessa de luxo aí, né? Porra, a gente bebeu demais, bicho. Era na época assim que... A única banda patrocinada pelo vinho carreteiro. Caralho, velho. Esse título a gente ostenta com muito orgulho e sobrevivemos, né? Porque a época que a gente bebeu muito, puxa, acabou o namoro, acabou o casamento, mas tá lá com vinho, velho. Acabou o namoro, casamento, mas tudo patrocinado, né? Tudo patrocinado, assim, é. Caralho. Vinho carreteiro, velho. Que Pronto, doideira. você, nos outros, nesse não, né? Mas assim, nos outros, tem lá a logo do vinho carreteiro, dizendo assim, patrocinado pelo vinho carreteiro. Que foda, velho. Mas assim, os caras não bancavam a gravação do disco, não. Ele dava mensalmente e a gente juntava a grana pra fazer os projetos da gente, né? Porra, que massa, velho. Mas nesse aí, comemorativo, a gente bota lá, que a gente foi por um longo tempo patrocinado. Reconheceu aí, velho. Isso aqui realmente é... É um pedaço da história de vocês aí, né? A história inteira aqui. Quem foi que fez a arte, Luciano? Foi Camilo Maia, que é vocalista do Subversivo. Sim, porra. Que é outra banda também que tinha uma característica parecida, assim, Muito bom, velho. de militância política, né? Aí na época a gente tirava onda, assim, porque o Cogumelo Mostra, né? Tinha alguns integrantes que eram afiliados ao PCB e o Subversivo tinha alguns integrantes que eram afiliados ao PCR, né? Mas, assim, ele sempre levantou a bandeira política também, né? E é uma banda O que Subversivo está nativa ainda aí, né? tá nativa e tem uma história da porra, É velho. uma banda boa pra estar aqui também, viu? É Camilo, velho. Camilo Foda. é a resistência da banda. Eles fizeram até uma turnê europeia junto com Devotos. Foda. Ah, tá. É. Agora eu sei que banda tá falando, pô. Foda, pô. Vamos trazer os caras aqui. E aí foi ele que fez a arte, velho? Ele é design Porra, de profissão muito mesmo. Pica, velho. Ficou pica, velho. Muito massa, muito Toda a arte do encarte? Tudo aí. Foda, velho. esse projeto. Isso aqui é de 2017, né? Isso foi feito em São Paulo. Viu? Ele fez a encomenda e chegou a caixa, acho que a gente fez 100 ou foi 200, isso aí. Foi? Então Ainda tem poucos, né? Tem alguns ainda lá. Pouquíssimas cópias. Muito legal. E daí tu dissesse, encerra o ciclo assim da banda nesse sentido de produção de disco pra tu. De projetos, né? Assim, de projetos de... Porque hoje, porra, abrir uns shows aí pra uma banda de São Paulo
que eles fazem cover de Chico Science na Nação Zumbi lá, né? tô ligado. velho. Tô ligado Ficando qual é. famosa pra caramba. Essa palavra pra gente Ciência aqui, de Chico, né? Ciência, é essa mesmo. Os caras vieram pra cá, assim, bicho, eles estavam tão emocionados por tocar aqui, velho. Uhum. Caralho. Aí a gente tocou com eles, assim, teve local que teve público massa. A gente levou uns discos pra vender. Eu tô disse, porra do caralho, bicho, gostei, massa, tudinho. Mas eu não vou pegar porque eu não tenho onde escutar. Já ouvi Disse, tanto pô, isso. guarda de lembrança, pô. É. Aí pronto, aí assim, em relação à mídia física, assim, acho que um vinil, né, seria um... Agora sim, um vinil merece gravação de repertório novo, de se tiver alguma música desse repertório aí, que seja uma reprodução, assim, bem caprichada mesmo, porque o vinil eu, além de advogado, de político, de música, eu sou colecionador também, né? Aí meu tormento assim, CD, vinil e DVD, né? Coleciona os 3. 3, né? Aí, fudeu. Se o cara vai já gasta dinheiro e tudo, imagina que DVD nem tanto mais, assim, porque apesar de ter botado uma televisão recentemente lá no quarto, mas assim, não tem mais tanto tesão de estar assistindo, não, né? Mas assim, vinil e CD é bronca, pô. Porque tem artista que eu tenho a coleção em CD e em vinil, pô. Aí é foda. Colecionador é uma onda, né? Tu tem quantos CDs e quantos vinis? CD mais de 3.000 Caralho. e vinil acho que uns 1.200, né? 1.200. Caralho, velho. Eu também sou colecionador, eu tenho 1.300 CDs. Eu tô começando ainda. Logo, logo eu vou chegar onde tu tá. O que vocês têm de... porque aí que tá, né? Eu me abdiquei dessa parada do disco. Apesar de gostar muito de música. O problema, grana, né? E espaço, né? Porque realmente você tem que ter um lugar ali pra guardar isso, né? O que vocês têm de disco, eu vou ter de jogo. Só que a maioria dos meus jogos são digitais, então não tem esse problema também. Mas é uma doideira isso, porque o colecionador tem uns cacuetes. Tem... Cada um, tu acabou de falar, tu tem CD e tu tem vinil. Bandas. Agora tem que ficar cuidando do material pra não pegar mofo, né? Tem todo um... Eu botei essa televisão lá em um Blu-ray, né? Aí quando fui pegar uma caixa lá de vídeos de DVD do Rolling Stones, aí são 4 shows em locais diferentes. Aí 3 dos discos estavam manchados. Aí tem que levar para um cabo aqui para ele dar uma polida para ver o se CD recupera. Ainda dá, né? O vinil que é foda, o vinil não tem. É complicado, né? Mas o vinil eu tenho, assim, todo vinil que eu pego para escutar, eu limpo lá com a franela, tem um produtozinho, troco os plásticos internos, os plásticos externos, aí tem que ter... Eu acho que o colecionador gosta disso, pô, desse ritual aí. Exatamente, Eu tenho um amigo que, hoje ele não é mais assim não, mas ele comprava 2 CDs, um ele deixava lacrado e o outro ele abria pra ouvir. Esse nível de loucura aí tá bem avançado, né? Sabe quem fazia isso? Eu vou dizer o nome, Antônio, pô. Antônio fazia isso. Ele comprava 2 discos, era ele muito fã dos Scorpions, aí tinha lá, aí comprava um dos Scorpions, ele abria e o outro ele deixava lacrado. Lombra do cara. É colecionador, cada um tem só. Tem uma galera que vai ter as várias versões do mesmo disco, porque tem bônus, porque foi lançada por outro selo, porque é uma versão gringa. Por exemplo, eu tenho um amigo que tem o disco do Angra, por exemplo, que ele tem a versão japonesa, a versão russa, versão brasileira e versão remasterizada agora. Do mesmo disco, tá ligado? É doideira, né? O cara... Eu não nem quero chegar nesse estágio aí, que eu acho que o meu estágio já é complicado, né? Já é avançado já, né? Eu tive que dar um freio de arrumação, porque eu tava realmente comprando muita coisa, né? Aí tem um amigo meu, Diego, ele disse assim, ele ficava mandando as coisas pra mim, de assinatura, né? De selo, né? Aí eu disse, pô, eu vou assinar um selo desse, porque é um tratamento homeopático, né? Que é uma vez por mês, você vai pagar aquela assinatura e vai chegar um disco, né? Porque se não chegar, se não tiver uma novidade, eu tenho coisas assim que eu não consigo ouvir não, pô. Eu não dou conta da minha coleção.
Mas você tá lá no Instagram, aí tem uma loja de discos postando os discos que tem lá, aí você diz, eita, pô, isso aqui, eu não posso deixar de ter isso aqui, né? Aí você vai lá e compra, né? Aí se você tá condicionado a esse tratamento homeopático aí, da assinatura, de receber um disco por mês, aí você já sabe que o seu gasto vai ser aquele ali, né? Pô, tu trouxesse algumas coisas aí pra mostrar pra gente da tua coleção. Como foi a ideia de tu trazer esses discos aí? Rapaz, eu fui dar uma olhada, não foi para de agora não foi motivado por esse momento não, né? Mas desde que você começou a fazer lá, vocês começaram a fazer esse trabalho lá do acervo, né? Uhum. Aí eu fui verificar lá o que eu tinha de CD de banda daqui, né? Eu vi que tinha muita coisa e tem muita coisa também que eu gostaria de ter e passou batido e agora a gente corre aquele risco de não ter, né? Eu já citei aqui várias vezes o nome da uma banda lá de Paulista, de Jardim Paulista, que é o Mira Negra. Os caras têm um CD super produzido e teve até um integrante da banda desse Luciano, eu achei um absurdo. Eu fui procurar, só por curiosidade, botei no Mercado Livre lá, Mira Negra, aí tinha um CD da banda por 150, velho. Se eu tivesse, eu mesmo tinha vendido o meu CD, que é muito caro, né, assim, né? Aí, assim, não tenho, não sei quem tem esse CD do Mira Negra. Acho que na conversa de vocês aqui com o Rodrigo Baltar, né? Falou sobre o Caiçara, que era uma banda também que a gente... eu vi recentemente para vender na loja de Rafael aqui da Encruzilhada ali, né? R Vinil, né? O CD do Umbigo de Adão, que é uma banda que também na época a gente ia pra show também. E quando eu fui ver já tava vendido já. Porque acho que tem muita gente ligada nisso também, de ir pegando as coisas. Testículo de Mary também não tenho. Mas assim, eu trouxe aqui pra gente... Não é a questão de um ranking, não, o que é melhor, não. Mas pra gente ver a quantidade de coisa boa que foi produzida aqui naquele período, pô. É muita coisa boa, velho. Aí tu separou o quê? Uns 20 bandas? Rapaz, eu disse assim, eu vou tentar excluir aqui 3O Concurso, né? Chico Sainz, Nação Zumbi, Mundo Livre S.A. e Mestre Ambrosio. Não vou botar isso aqui não, porque aí é covardia, né? Sim. Aí eu disse, vou juntar uns 10. Mas quando eu pegava os 10, vi daqueles outros lá, disse assim, vou deixar 15, né? Aí já aumentou. Aí já aumentou, né? Depois eu não consegui fechar com menos de 20, não. Aí eu separei 20 pra gente bota aqui pra fazer Dar uma olhada. Esses aí são... Deixa eu ajeitar isso aqui teu pra não bater aí. É bom que a gente vai contando a história também aqui da época. Delas. Olha aí. É muita coisa. Muito disco. É muita banda, pô. Sem ordem aqui de preferência. Vim escutando essa aqui no carro, velho. Fazia tempo. Vocês podem ir mostrando isso, podem ir mostrando pra câmera, assim, mais perto do rosto de vocês. Essa é boa Esse aqui demais. é clássico, né? Esse é clássicozão, esse aqui é top, eu tenho. Pô, tem algumas bandas aqui, velho, que acabaram assim e vocês, pô, uma maldade uma banda dessa acabar, né? Porque antes de acabar o Shake Tosado, os caras tocaram no Palco Mundo do Rock in Rio na noite do Iron Maiden, pô. Aí depois a banda acabar é pau, velho. É pau, velho. Isso aqui, bicho, tem uma história interessante. Jacaré. Do pé no rock, pô. Assim, eu no começo eu tinha uma dificuldade de escutar as bandas com tambores, com misturas e tal, porque eu era muito mais do rock and roll, né? Assim, eu vim da influência do rock nacional dos anos 80, as bandas dos anos 70, então assim, era guitarra, baixo e bateria, né? Aí, assim, o Querosene Jacaré, quando apareceu, eu disse, porra, essa aqui é mais próxima do que eu gosto, né? Aí eu fui pro pé no rock, bicho, pra curtir essa banda, né? E aí, bicho, passava uma figura lá, bicho, com a calça quadriculada,
uma camisa preta, e eu ficava olhando assim, que cara louco da porra, velho. Aí depois, quando o Querosene começou a tocar, era Hortinho, o vocalista do Querosene Jacaré. Mas a banda era muito boa, velho. Foda. Aqui outra banda Gosto de cabeleiro. da primeira leva, né, do Movimento Mangue. Acho que a banda que teve as melhores condições foi contratada logo pela Sony. Mas apesar de ter uma importância grande no primeiro momento, assim, acho que não foi uma banda que repercutiu muito na prática aqui não, velho. E é uma banda foda. Foda, pô. E o segundo disco é setentão demais, pô. Muito massa mesmo. Esse disco aqui é... Esse é o primeiro, esse é o curte mais primeiro. ele? Produzido por Roberto Frejal. Eu... Já é com Pronto, porque ele já... participação Peninha, Zé Ramalho, realmente ele já teve uma... Eles já vieram com carga total da Sony, pô. Tá. Foda, né? Aqui, bicho, é Outro clássico. uma obra-prima, né, velho? Classicão demais, velho. Outro clássico. Agora tá valendo. Devotos do ódio. Aí não precisa nem falar nada, né? É. Outra aqui que eu sei que tu tava... E a Sá. E a Sátio aí. Aí Rodrigo, tudo que o Rodrigo disse aqui naquele programa sobre Páqua não é exagero não, pô. Páqua tinha um black danado, velho. Chamavam a atenção da porra, tinha uma presença de palco Foda. onde o Viassato tocava, era muito explosivo, velho. Que foda. Viasat. Deixa eu abrir esse aqui pra eu dar uma olhada. Esse aqui, velho. Eles são todos... E aí é muito hit aí, viu? É quase uma coletânea aí, velho. É verdade. Foda. Outra banda que chamou muita atenção na época, o vocalista saiu, né? E a banda teve que se reestruturar, né? A saída de Silvério. Silvério Pessoa. Pô, tem um Esse show... já é sem Silvério aqui, né? Não, esse aí é o com primeiro, Silvério, pro Silvério, Silvério. Tem um show do Cascabulho no Bem Brasil, que, pô, foi um espetáculo. Silvério na beira daquele lago ali, simulando jogar uma rede assim e cantando Ainda Se Pesca no Capibaribe. Porra, era uma emoção da porra pra gente aqui ver as bandas se destacando, né, velho? Foda. Isso aqui, meu irmão, é um clássico da porra, assim, de música boa, de produção. Isso é uma banda lá de Paulista, de Maranguapium. Spider e a Incógnita Rapping. Meu irmão, se você vê aí o trabalho de naipe de metais, é muito bom, velho. Pena que isso aqui a gente não acha quase nada na internet. Isso aqui não deve ter na internet. É. Eu E a tirando produção é muito boa aí, viu? Eu tô tirando foto porque vai que tem na internet. Eu vou olhar depois. Depois a gente pode marcar. Eu não vou fazer isso aqui porque demora, mas a gente pode marcar um dia lá em Rogério, que a gente fica conversando. Tu leva alguns desses pra eu digitalizar de lá. Leva uma luz, tira umas fotos, copio já no notebook. Isso aqui também. Esse aqui eu tava falando agora de manhã. Esse aqui, o meu é uma cópia, pô. Tá igualzinho aqui. Olha aí, Carlinhos, o original. Caralho, velho. Eu dizendo, quem tiver um desse aqui, já traga pra mim. Aí Luciano trouxe. Obrigado, Luciano. Aqui também é outra preciosidade aí. Mas tá lá na mão. Porra, esse aqui eu nunca nem vi essa capa, velho. Esse aqui que disco é? Esse é o primeiro. É o primeiro, é? Nunca nem vi esse. Foda. Olha como é. Eu tô dizendo, eu vou mostrar pra Carlinho agora que a gente tem o original, pra ele ver. A minha cópia ficou perfeita, pô. A gente chegou a tocar em show o cover do Puta Que Pariu, velho. Foi? Nossa, Puta que pariu, é foda. Matar lá na mão. Conhece? Não. Sistema... Sistema X. Não, velho, não É conheço. muito massa, bicho. Gostei da capa, É criativa. rap com banda, né? Ah, porra, interessante. foda, né? A capa do... Cordelzinho. Chão e chinelo. Chão e chinelo. Aí É o que esse aqui também? Aí é mais regional aí, né? Foda, velho. Tá bom. Foda, meu irmão. Isso aqui... Véi, e daqui eu não tenho praticamente nada no acervo, pra tu ver a quantidade de bandas que tem, velho. É muita coisa. Foda. Que é produzido por Pupilo. Bateria também aí é de Pupilo. Dona Margarida Pereira e os fulanos. Tocaram no Abril pro Rock. E foi.
Muito bom, velho, muito bom. E o repertório desse disco aí é perfeito, velho. Tudo autoral, né? Tudo autoral. É o quê? Rock and roll também, mangue, é o quê? Qual a pegada desse som? Rapaz, é uma linha meio funkeada, assim, né? Uhum. Mas com uma linha também rock, assim, pesado também. Pesado, porrada não, né? Porrada, assim, pesado nesse vocal rap que era muito característica dos anos 90 também, né? 90 pra 2000, né? Aqui é a Ostenta, né? Ostenta. É também dessa Meio rap, área. é? Não, isso aí é... Eu vim entender isso aí muito tempo depois, né? Porque, assim, essa linha inglesa nunca foi muito a minha praia, né? Não era, né? Hoje eu gosto muito, gosto de The Smith, gosto de Joy Division. E os caras têm muita influência desse tipo aí. velho. É. Foda. Aqui é Estela Campos, né? Que Esse eu tenho. Eu consegui lá em Rogério, por sinal. E esse é o segundo, né? Ou é o primeiro? acho que é o primeiro. É o primeiro. Tem um, ela não tem outro, né? Que é um Tem. tom meio azul. Eu achei mais legal até o outro. Mas é massa. Eu não conhecia, velho, Estela. E ela tá em atividade ainda, velho? Rapaz, se ela som. tiver, ela tá fora, né? Deve estar no Rio, São Paulo. Que faz. É, realmente. Fazer uma menção honrosa aqui, né? Assim, eu fiquei em dúvida se trazia o de Estela Campos ou de Mônica Feijó, né? Não Que é conheço. outra cantora da época também. Escolheu. Aí eu escolhi Estela Campos porque ela é da pré-história mesmo das bandas aqui, né? Uhum. Estela Campos, top. Ah, é subversivo aí, é. Ah, Socialismo real. Vai. rapaz, eu acho que. Não esse disco. Eles têm outro disco. Tem Eu uma acho que o discografia Rogério me grande. deu- então eu acho que o Rogério me deu algum subversivo. Eu lembro dessa logo da guitarra com o símbolozinho do comunismo. Eu lembro disso aqui. Não esse disco. Coletivo Marx. Mas isso é tudo independente, né? É, independente, é. Legal, ó, a estrelinha, me lembra só do cogumelo. Esse dieta é do caralho, velho. Eu tenho essa porra, velho. Isso aí é foda. Esse aqui é muito pica, velho. E tem uma história interessante. É muito foda. Eu tinha uma cliente que ela chegou lá no escritório e ela comentou assim: Ah, tá, o senhor gosta de rock? Eu disse, gosto. Aí disse, rapaz, eu trabalho numa casa, eu tomo conta de uma pessoa. E o filho dela tem uma banda de rock. Aí eu vou procurar saber quem é. Aí depois ela pegou e disse assim, é Fábio, da banda Ed, né? Aí eu disse, porra, que massa, diga ele que mande um CD pra mim. Não, que autografe esse CD aqui, né? Aí peguei e mandei por ela, né? Aí ele perguntou se eu tinha os outros. Aí eu disse que não tinha, só tinha esse. Ele mandou todos os CDs, pô. Caralho. Tudo autografado. Que foda, velho. Aí eu disse, né, que ela disse, ele também tem uma banda, né? Meu advogado também tem uma banda. Aí eu mandei o CD, esse CD do Cogumelo Mostra. Aí ele pegou, devolveu, mandou autografar pra ele, pra poder receber. Aí ele me deu todos os CDs da banda. Caraca. E eu lembro que eu tinha procurado lá em Rogério, e tinha um que tava muito caro lá. Eu disse, pô, Rogério, só fiz pegar esse, mas tá muito caro. Não, isso aqui é muito raro, isso aqui foi uma tiragem mínima e tal. Aí depois Fábio Truman me deu todos os discos da banda Ed, velho. Fábio, velho. Aqui, outra pérola aí, ó. Ah, fácil de subúrbio, velho. É. Pela fucultura do caralho. Faces do subúrbio. Foda. Rodrigo falou aqui do Sou do Mangue, né? Que teve um ano que ele não participou da curadoria do Pé no Rock porque ele tava produzindo Sou do Mangue, né? Aham. Eu fui pra esse show lá, pô. Foi o lançamento do ao vivo do Planet Ramp. Sim. Meu irmão, os caras fizeram uma besteira da porra do Planet Ramp. Chamaram Zé Brau e Tiger pra improvisar no palco. Porra, os caras tiraram onda, meu irmão. Foda. Não foi Marcelo D2, não. Foi Benegão e Black Alien, né? Aham. Pô, bicho, não seguraram não, porque os caras aqui, pô, tem a prática do repentismo, né? Sim, sim. Então, ficou constrangedor, pô. Caralho, sério, velho. Foi, velho. Aí,
Mas o show do Planet Ramp foi massa, mas essa parte aí, eu acho que nunca mais eles fazem isso. Caralho. Pronto, Isso. outra banda aqui também, na linha mais regional, Ticoqueiros. Ticoqueiros, velho. Caramba. Aí mais música popular, né? É, né, nessa linha de regional, de maracatu, Sim. Ah, Ah, sei lá. Zona da aliança. Mata. De aliança, né? Manda- Foda. Pô, eu sei que eu vou tirar uma foto também. Vai que. Conhece? É? Foda. Vamos atrás, velho. Vamos atrás desses discos aqui, tudinho. Essa banda aqui, bicho, entrou de última hora na seleção pra trazer pra cá, é o Zé Povinho, né? Que é de um guerreiro aí, bicho, um cara super talentoso. Ele tem um bar lá em Igaraçu, um bar bem alternativo também, é Kiri Andrade. Aí ele tem o último que ele lançou, esse aí, Zé Povinho, e tem um autoral também, que é Kiri Andrade mesmo, que deve ter lá em Rogério também. É muito massa. Aí ele tem uma linha bem conceitual, assim, na linha de Tom Zé, né? Aham. Tom Zé, Arnaldo Antunes, Saquei. Massa. mas é da época do começo do Cogumelo também. Ele sempre tem um trabalho, sempre tá. Hoje os filhos dele tocam com ele também. Que massa. É uma resistência aí, velho. E o último? E o último é o Cordel do Fogo Cantado, né, velho? Ah, pô. Tá, esse é bom. Esse aqui é uma raridade. Que foda. Acho que o Cordel, quando apareceu, assim, causou impacto não só em Pernambuco, mas no Brasil todo, né, velho? E aí tinha o mito, né, de todo show do Cordel, ele... Quando ele tocava aqui no Recife, chovia, velho. Porra. Aí, assim, isso começou a rodar, assim, com o público também. Então, assim, porra, o Cordel... Já aconteceu comigo também, velho. O Cordel vai tocar, vai chover, velho, vai chover. É. Mas teve um dia que foi um negócio, assim, surreal, pô. Foi um festival da juventude que teve em Pernambuco e o show de encerramento foi no Marco Zero. E a banda de encerramento foi o Cordel. Quando começou a percussão pra tocar a música Chover, caiu um pé d'água da porra assim, velho. E trovejando, relampeando assim. E Lirinha muito doido no pé do palco assim, bicho de branco assim, a chuva batendo nele. E ele assim, e todo mundo, bicho, uma catarse assim, geral. Porque todo mundo tava na expectativa de quando o Cordel tocar, vai chover. Vai Foi chover. justamente na música Chover, pô. Aham. Foi muito impressionante isso, velho. Caralho. Tu quando. Tu Não, eu fui pra um show e Cordel tocou. Não lembro se foi na música Chover, porque começou a chover antes, mas da metade do show pra frente começou a chuva, velho. E não tinha chovido nenhuma das bandas antes. E todo mundo fala isso, pô. O Cordel tocar, vai chover, pronto. E nesse dia foi um negócio impressionante. Parecia efeito especial, pô. Doideira. Meu irmão, essa época assim do cenário assim rolando o mangue em alta, tu acha que pelo fato de a vida de Chico ter sido interrompida naquele momento daquela forma foi o principal causa pra dar aquela esfriada como toda no cenário ou não? Tu acha que, querendo ou não, as bandas ali, com ele ou sem ele, talvez não ia chegar tão longe? Quando eu digo, pra mim chegou longe até demais, né? Pra mim não é diminuindo a importância não, mas a gente fica com aquela sensação de que pro Brasil poderia ter furado mais, né, a bolha. Pô, foi. Rapaz, um negócio assim tão impactante que hoje, quando eu paro pra pensar assim sobre a morte de Chico, bate um vazio, uma angústia muito grande. Porque a gente que viveu aquele momento ali, a gente sabe da importância do movimento mangue, né? Aí assim, pronto, eu gostava de rock na década de 80, começou a década de 90, aquela explosão do grunge, né? Aí eu brinco com o pessoal dizendo assim, o grunge salvou a gente porque a gente não calou da porra aqui, a gente com camisa de franela, de touca, né? Curtindo o grunge. Aí de repente chega o mangue, aí se você tiver um calção voador... Você ia pro show e tava lá curtindo do mesmo jeito e a gente era o que era. Era uma manifestação tipicamente pernambucana, né, velho? O mangue salvou o estilo da galera. Salvou a gente, porra. O calor da porra, a galera. O calor da porra, a gente... Pronto, mas assim, porra, aquilo causou uma
uma euforia muito grande na gente de ver que no lugar que a gente mora podia despertar tanta coisa interessante, né? Aquilo que hoje a turma fala na política, não, tem que investir na cultura, tem que investir na educação para diminuir o índice de violência. A gente viu aquilo ali na prática, pô. Porque veja o que foi dito aqui também, né? Assim, o movimento Mangue, ele era, antes de mais nada, periférico, né? Sim. Não espere nada do centro se a periferia tá morta, né? Então, assim, era Peixinhos, era Alto Zé do Pinho, era Jardim Paulista, era Paratibe. Ontem eu tava escutando um CD do Face do Subúrbio, não esse daí, outro, né? E ele fica falando o nome de vários bairros, né? Paratibe e tal, tudinho. Aí no final ele assim, se eu não falei o nome da sua quebrada, vai... Me desculpe, mas tal, tudinho tá no radar, alguma coisa assim desse tipo, né? E assim, isso aí mexeu demais com a autoestima da gente. A morte de Chico teve um ponto extremamente negativo, porque eu acho que Chico Science seria, assim, do nível de Bob Marley, seria o novo ídolo latino-americano, assim, com projeção ainda maior, porque Chico era muito antenado. Ele, quem escuta a música na Alemanha vai se identificar, quem escuta na Holanda, na Espanha, na Inglaterra vai se identificar. Bob não, Bob era o reggae da Jamaica, não é diminuindo não, mas assim, era muito local, era um fenômeno de música localizada, né? Mudou a produção com a influência inglesa ali e tal, acelerou a música e ficou o reggae mais pop dele. Mas Chico não, Chico poderia ter chegado muito longe. O fato de Chico ter morrido e assim, e Pernambuco já ter se tornado uma referência muito grande naquele momento que também era uma efervescência gigantesca no Brasil. Você olhava para um lado, você tinha Raimundos, o Rapa, pô, gravou 2 DVDs em Pernambuco, pô. Um no Marco Zero e o outro lá em Brenan. Isso não é pouca coisa, não. Você escuta hoje, Marcelo D2 ainda hoje faz referência a Chico Science. Meu irmão, você faz muita falta. Charlie Brown Jr. fazia também muita referência a Chico Science. Mas aquilo, quando destampou aquilo ali, aí mesmo com a morte de Chico, a galera disse, não, meu irmão, vamos continuar. Você vê que potencializou quantas bandas a gente mostrou aqui, que se não tivesse tido o fenômeno, não Chico, mas o fenômeno Mangue, essas bandas não teriam aparecido, velho. Não é? Eu ia continuar sonhando em ter uma banda de rock simulando uma guitarra numa vassoura e a gente nunca ia ter os holofotes do Brasil e do mundo voltado para cá. Você ia pro Recife Antigo, via Mano Chao andando lá, de bermuda, de chinelo, porque já era a casa dele, pô, já tava aqui já. Então, assim, aquele momento ali foi... E essa coisa da periferia, do Mangue ser periferia, tem uma cena que me marcou muito, né? Quando a gente, no domingo da morte de Chico, isso é um tipo de evento que todo mundo se lembra onde estava. Eu tava num barzinho, num show na Rua do Sol, em Olinda. E aí terminou um show, a gente saiu, ficou lá fora conversando. Aí chegou um cara, assim, o cara nem introduziu um assunto na conversa, o cara já disse assim, meu irmão Chico morreu. Foi um silêncio, assim, caralho, parecia uma eternidade, ficou todo mundo assim, aí depois de nada o cara disse assim, que Chico, meu irmão? Aí na esperança de ser outro Chico, né? O cara disse, Chico Science, velho. Outro silêncio interminável. Quando a gente voltou pra dentro do bar, já tava todo mundo chorando, porra. Acabou o show, porra. Acabou, a galera ficou lá e pegava a guitarra, fazia introdução de A Praeira, não sei o que e tal. Depois meu irmão pegou e foi embora. Foi aqui perto, no Memorial Arco Verde. Pronto. Aí eu fui trabalhar no outro dia na fábrica e passei direto no ônibus da empresa e fui pro centro de convenções. Cheguei lá, aí, assim, vendo esse vídeo depois, você pode pesquisar na internet, tinha uma maloqueiragem danada, velho. Era o espirrar de calção sem camisa, porque
o mangue era isso, pô. Hoje em dia não. Hoje em dia, o mangue já adentrou em todas as camadas sociais. Mas, assim, aquele povo que tava ali, que Chico Science não era um popstar ainda não, né? Ele era uma referência, mas não tinha conquistado o estrelato ainda não. Muito do reconhecimento dele veio depois da morte, né? Mas, assim, aquele povo ali, via nele ali um ídolo já, pô. E era a maloqueiragem que tava lá mesmo. A gente sem camisa, de calção, descalço, que tava lá no velório dele. Aí no velório, aí depois botaram o caixão em cima do caminhão do Corpo de Bombeiro. E eu era muito novo. Eu saí correndo atrás do caminhão do Corpo de Bombeiro, do centro de convenções até o cemitério de Santa Mara, bicho. Uma galera da porra correndo atrás do caminhão do Corpo de Bombeiro, velho. Que doideira, velho. Isso é só quem viveu mesmo, sabe, velho? Tu conta assim, o cara fica só... Tomadinho, eu fui, né, no Rock in Rio, né? Aí esse movimento todinho aí, bicho, eu tenho um orgulho da porra de ter vivido, porque coisa muito boa, velho. Falou em movimento, ainda tem aquilo que tu me contou do movimento armorial, né? Que tu dissesse que... Sim, pô, tem um outro CD aqui, que, assim, o movimento Mangue, ele fez um negócio muito interessante para a cultura pernambucana, né? Que foi de fazer todos os setores da cultura dialogarem, né? O próprio Mangue fez isso com cinema, com moda, com tudo, com música em geral. Mas Chico era foda, Chico era muito diplomático, porra. Porque ele foi atrás de um antagonista dele. Não é que o cara era opositor dele. Mas, assim, o movimento armorial, que é da década de 70, ele era uma proteção para não deixar entrar na cultura local a influência externa. No Brasil tem aquele negócio, a passeata contra a guitarra, por exemplo, né? E o movimento armorial era mais restritivo do que isso. Quando chega o movimento Mangue, é o contrário, é uma antena parabólica fincada na lama para captar as influências externas. É totalmente o contrário, pô. Aí Chico foi conversar com Ariano Suassuna, mestre, e Ariano chamava ele de Chico Ciência, né? E aí, mas mesmo assim, os dois dialogavam, se respeitavam muito, e isso ia se consolidar, pô, um domingo depois da morte de Chico, no bloco da parceria, que era um bloco do supermercado Hiper Bom Preço, então... que saía em Boa Viagem. E lá eles iam tocar junto, pô. Antônio Carlos Nóbrega e Chico Science, pô. Foda, né? Caralho, velho. Aí, assim, eu acho que um dos legados do Mangue é que, assim, se você for pro metal, a galera do metal é mais fechada no metal. Os punks eram fechados no punk, né? O Mangue destravou tudo isso. Velho. Isso é verdade. O cara era fã do Angra... E era fã de Chico. E era... Nação, é verdade. Pronto, aí escutava rap e tal. Pronto, hoje eu tenho uma mente muito mais aberta do que eu tinha antes, porque porra, eu adoro pra caramba, assim, Antônio Carlos Nóbrega. E não tem ninguém pra escutar Antônio Carlos Nóbrega comigo, né? Porque, assim, o meu ciclo de amizade tem um pessoal que curte, mas é muito mais do rock, né? Aí, assim, Antônio Carlos Nóbrega é um ponto muito fora da curva pra galera escutar, né? Tu gosta pra caralho. Gosto muito, velho. A gente conversou naquele dia, eu vou parar pra ouvir de verdade, com calma. E é interessante como ia ser, essa história que tu me falou, achei incrível, porque ia selar ali naquele momento. Foi coisa de uma semana, foi. No outro domingo ia ser. Ia ser no outro domingo, velho. Caramba, velho. Doideira, né? As coisas é como tem que ser, né? Como acontece. E é interessante isso que tu falou. Nem não se compromete se não quiser falar, não, mas é um assunto que eu acho do caralho que a gente tava trocando ideia. Era que parece que o pernambucano como um todo, ele é mais fechado mesmo pra fazer parceria, né? Pra se juntar, pra fazer o negócio acontecer. Aí a gente vê dois extremos como esse, assim, se juntando, ia ser uma parada doida, né? Eu assim, na época que a Chico Science Nação Zumbi apareceu, ninguém sabia muito classificar o que era isso, né?
Aí você, não, é uma cópia do Olodum com a guitarra elétrica, né? No primeiro momento ela dizia isso. Depois, assim, isso aí facilmente foi desmistificado, né? Mas você, quando vai pra Bahia, você vê que um artista vai puxando o outro, né? E aí são estilos totalmente diferentes. Aí você pega, por exemplo, Gal Costa tocava uma música com um batuque, tocava um jazz, tocava... E aí todo mundo ia se integrando porque existia uma pluralidade muito grande ali na música baiana. E também existe uma solidariedade muito grande de um músico com o outro, né? Em Pernambuco, infelizmente, a gente não tem esse perfil aqui, né? O Mangue também contribuiu para que houvesse, né? Não com todo mundo, né? Aí, assim, um cara que eu gosto que só, pô, assim, do lado musical dele, tenho minhas reservas pro lado pessoal, mas é Alceu Valença. Ah, sim. Dave Mustaine daqui. Em 2017, eu já advogava e eu tinha um estagiário que curtia rock também, né? Aí disse, bora pra uma audiência comigo lá na terceira vara do trabalho de Olinda. Aí o cara foi comigo, Anderson, lá de Paratibe, né? Aí a gente escutando Alceu Valença, eu disse, meu irmão, tô correndo atrás de tudo de Alceu, velho. Quero completar minha coleção. Tu falando? Eu falando pro meu estagiário lá, meu amigo, né? Tô pegando CDs, pô, tem CD que é difícil, tem CD que é caro e tal, tudo. E hoje eu acho que é um dos artistas que eu mais tenho itens na coleção, é Alceu. Quando eu chego lá na terceira vara do trabalho de Olinda, Alceu tá lá, pô. Aí o cara ficou doidinho, disse, Luciano, vai pegar o CD, pedir autógrafo. Só que eu já sabia do jeito de Alceu, né? Aí eu disse, meu irmão, eu prefiro Só escutar a obra, o né? ídolo do que me frustrar, né? Porque aí eu ia misturar, né? Aí Alceu ficou por lá, assim, rodando, tal, tudinho. E eu não tive coragem. Eu não quis falar com ele pra não... Imagina se Chico fosse baiano, né? Vê, ele não era baiano e Gilberto Gil fez o que fez por ele, pô, com ele, né? Quando ficou sabendo que ia tocar em Nova York, disse, bota os meninos pra tocar com a gente aqui no mesmo dia, pra gente fazer uma tarde brasileira, tal, tudo. E Gil e Chico tocaram lá. Gil gravou o segundo disco, fez uma participação especial no Afro Cibederlia, tocou no Abril pro Rock, né? Então, assim, acho que faltou um pouco isso aí também em Pernambuco, né, velho? Até a gente tá comentando, tipo, Hanagori, que fez o cover do Alceu, aquele disco pesadão e tal. Imagina um Alceu fazer turnê com os caras de banda, tá ligado? Sim, fazer a gente... Mas dá uma abraçada, né? mas eu sabia que eu fiz questão de trazer esse assunto aqui pra cá, e massa que tu falou sobre isso, porque a gente já conversou com vários outros artistas daqui, inclusive do cenário, assim, que acontece, tipo, essa galera mais nova, tipo Johnny Hooker, Duda Beat, essa galera que tá nessa nova época, digamos assim, Flaira Ferro. Eu sempre fico com aquela sensação de tipo, porra, velho, por que os artistas daqui não dão aquela apadrinhada? Eu escuto, tudo bem que Elba não é daqui, mas é como se fosse, né? Porque eu escuto Flaira e eu faço, caralho, velho, é a nova Elba aqui, no sentido mais alterna da coisa. O que falta pra uma Elba da vida botar uma Flaira pra gravar e segurar um Alceu, um Lenine, tipo, parece que é muito eu por eu e eu, tá ligado? Não sei, isso é orgulho do pernambucano, né? Eu acho que, por exemplo, Lenine, né, tem um perfil assim de um cara mais... Lenine é mais aberto, mais né? aberto. Bem mais. Otto também, a galera gosta muito dele também. Mas, por exemplo, a personalidade, assim, que Jorge do Peixe, por exemplo, transparece, é de ser um cara fechado, muito carrancudo. E, porra, assim, tá certo, é o jeito dele, ele não tem obrigação de mudar pra ser nada. Mas como ele é uma referência daqui, né? Assim, se ele fosse um cara mais aberto, né? Sei lá, mais diplomático, ele pudesse ajudar muita gente também. Pronto, um cara que
que assim, nunca negou nada, assim, das vezes que eu procurei ele pra conversar sobre alguma coisa, envolver ele num projeto. Ele participou de uma música do clipe do Cogumelo Moche. Canibal, pô. Canibal sempre tá à disposição, bicho. E é um cara extremamente carinhoso. Ele é foda. Ele é disponível. Porra, bicho, a gente não quer que o caba fique... vira amigo do outro, do dia a dia, não. Mas assim, porra, Até porque contribui, é um apoio, né, velho? pra uma banda do cenário, é um apoio ao cenário, né, velho? É. É fazer aquilo continuar, né? Pelo menos eu... Roger também é um cara... total. Roger, porra, um pilar da porra, assim, sempre muito generoso também. Ô, Luciano, a gente tá perto de chegar aqui no final, mas tem uns assuntos que eu queria que a gente continuasse trazendo pra cá. Uma delas é que a gente conversou que a Cogumelo já abriu o show, né, do Sérgio Brito, do Titãs. Só que tu me contou umas histórias bem legais, assim, que tu acabou se aproximando de Arnaldo Antunes aí, que justamente nessa experiência de conhecer os caras aí do Titãs em momentos diferentes, com a banda abrindo, né? Uma banda abriu o show, não foi? E o outro não teve a oportunidade de abrir, mas tu participou da produção ali de uma forma indireta ali, né? Conta aí como foi essa experiência aí com o Arnaldo Antunes, assim, que... Rapaz, esse meu gosto pelo Titãs, assim, me tornou uma referência lá no bairro, assim, da galera que curtia, né? Aí, assim, muitos anos depois, um menino mais novo do que eu, que acompanhava lá escutando Titãs, ele abriu um restaurante, uma casa de show lá em Paulista e botou o nome do espaço Fome de Quê, né? Aí disse, pô, Luciano, tô pensando em fazer um show grande aqui e tal. Disse, poxa, traz alguém do Titãs, pô. A banda é mais cara, né? Mas traz, por exemplo, Sérgio Brito, pô, que tem um repertório, ele faz o show solo dele cantando Titãs, né? Aí sai mais barato, né? Aí ele foi atrás, deu certo. Aí ele voltou e disse, meu irmão, deu certo. Aí ele disse, pronto, agora já que eu dei a ideia, eu quero que o Cogumelo abra o show dele, né? Aí eu usei a mesma lógica de Alceu, né? De não ficar tietando pra não romper a imagem, né? Aí a gente foi lá, abriu o show de Sérgio Brito, foi massa. A gente se cumprimentou, conversou rapidinho lá e tal. Aí o cara pegou o gosto e disse assim, pô, eu quero trazer outro Titã pra cá, velho. E aí, o que é que tu acha, Arnaldo Antunes? Disse, porra, massa, velho. Aí ele entrou em contato com a produção, acertou que não ia ter banda de abertura, mas como eu sempre dei um apoio moral a ele, aí ele disse assim, olha, bicho, vamos buscar Arnaldo no aeroporto, a gente vai no teu carro e tal. Eu disse, oxe, massa. Chegou lá e, porra, Arnaldo veio no banco da frente do meu carro, bicho, conversando comigo aqui. Aí a gente saiu de lá 5 e pouca, quase 6 horas do aeroporto. Esse trânsito infernal do Recife pra levar ele lá pra Maria Farinha, né? E a gente altos papos lá, né? Aí esse Luciano já tava na maior intimidade, né? Ele disse, Luciano, faz um favor pra mim, você diga aí, velho. Se ele pedindo a tu. Ele pedindo, pô, tu pode convidar uma pessoa que eu queria levar pro show, Lula Queiroga, tu conhece? Não, eu não conheço não, mas você tá pedindo, a gente leva, né, velho? Aí ele disse, mas como é que tu vai chamar? Se você tá pedindo, tarefa dada é tarefa cumprida, né? Aí ele disse, porra, gostei, velho. Aí eu pedi, liguei pra Roger tinha um contato, aí Roger também foi pro show, levou Paulo André, né, do Abril pro Rock. Aí eu disse a Arnaldo na hora, eu disse, Arnaldo, já que tu me pedisse um favor, deixa eu te pedir um favor também, que eu tô brigado com a minha esposa, se eu ligar pra ela, tu fala com ela, porque eu quero que ela vá pro show, mas ela não quer ir não, velho. Aí ele pegou e disse, não, tá certo, eu liguei, né, aí ela atendeu toda abusada, diz, o que é que tu queres? Eu disse, vou passar pra uma pessoa aqui. Aí ele com aquela voz inconfundível, né, disse, opa, rapaz, tudo bom, não sei o que, aqui é Arnaldo Antunes, tal, tu nem queria que você fosse pro show, tal, e ela ficou nervosa, assim, quando eu cheguei em casa, assim, ela nem lembrava que tinha brigado comigo. Aí quando foi no outro dia, no show, terminou o show, a galera tudo lá na porta do camarim, querendo falar com ele, a empresária já disse que ele não ia atender ninguém, que no dia seguinte seria dia dos pais, ele ia sair dali lá correndo pro aeroporto para viajar, né? Aí depois ela chegou lá e disse assim, quem é Luciano Moraes aqui? Eu disse, sou eu, né? Disse, Arnaldo tá mandando lhe chamar. Eu disse, porra, né? Aí eu fui, né, com a minha esposa e tal. Quando a gente entrou, ele deu um abraço, falou comigo. Que foda. Aí disse assim, poxa, fulano, lembrou do nome dela. Ele disse, a gente só se fala pro telefone, né?
Aí pronto, foi uma alegria da porra, né? Porque na época que eu ganhei o disco Cabeça Dinossauro, lá em 1987, eu escutava esse disco 3 vezes por dia, velho. Quando minha mãe barrava pra não ouvir mais o disco, eu emprestava a vizinha e pedia pra ela botar bem alto na casa dela pra poder escutar lá da minha, pô. Aí botaram o apelido da minha casa de Cabaré do Titãs, velho. Cabaré do Titãs. E tua esposa gostava? Era Gosta, fã? pô, gosta. Adora Arnaldo Antunes, velho. Adora. Então ela deve ter ficado bestinha. Aí foi massa, aí uma experiência arretada, velho. Ó, tu falou aí da tua esposa, ela fica puta contigo não de ter muito disco, não. Muito Demais, CD. demais. Porque a pô, minha demais, reclama dos meus demais. CDs. Tu tem 3.000 de caralhada de vinil, né? Mas isso é uma coisa muito antiga, assim, né? Já deu tempo de se acostumar, mas assim, a gente tem um quarto lá que é só para minhas coisas lá, né? Aí vamos ficar aqui escutando música, que senão eu tenho fobia desse quarto aqui, porque eu olho assim, eu vejo um absurdo uma pessoa tem tanta coisa em casa para escutar, né? Aí eu digo a ela assim, mas às vezes eu tenho a sensação de que eu não tenho nada para ouvir, velho. Tem que pegar, vou trazer mais. Assim, vou pegar alguma coisa. Diego, me arruma um disco aí que eu tô sem nada pra ouvir em casa. É engraçado isso, né, velho? Porque... Agora, velho, tu falando isso, tu dissesse assim, tem tanto material que tu nem dá conta, assim, de ouvir. Eu fico com essa sensação. Eu tenho, 1.300 CDs. Eu tenho dali, eu tenho as marcações, eu marco, gosto de anotar direitinho, digitalizar direitinho, tudo que se eu tô ouvindo, os discos que eu ouvi no ano e tal, porque, pra controle. E aí atualmente hoje eu tenho um pouquinho mais do que 300 e alguma coisinha de discos que eu ainda não ouvi, que eu tenho e eu não ouvi. Ou porque me deram, ou porque tá lá no meio eu já ouvi. Não que eu nunca ouvi esse disco na vida, mas eu nunca peguei o meu CD, botei pra tocar, tá entendendo? Por exemplo, eu escutei uma banda no meu stream. E eu tenho o disco hoje, mas eu nunca parei pra ouvir esse disco. Aí eu tenho anotado pra que eu escute. E eu tenho uma mania, que foi uma coisa legal, que foi até o peruano que me deu esse toque, naturalmente, que foi digitalizar tudo que eu tenho. Eu peguei meus 1.300 CDs, que na época não era 1.000, digitalizei tudinho, passei pro celular, pro computador, pra que eu tenha facilidade pra buscar por gênero. O cara bota aqui no celular, ouvir alguma coisa. Às vezes tu falou, não sabe o que ouvir, né? Eu faço, caramba, eu olho pra aquela porra tudo assim, tu não... dá até uma agonia de olhar, né? Aí o cara vai e bota aqui no celular, que eu ouvi um heavy metal tradicionalzão, heavy metal, punk rock, aí tu vê a lista, vai lá, pega, isso pra mim me ajudou pra caramba, e eu fico me policiando pra justamente ter tudo e poder usufruir de tudo, então hoje eu fico tentando ouvir o que eu já tenho. Eu tenho um monte de banda pra ouvir que eu não tenho disco, que o pessoal me manda de Spotify e tal. Só que eu fico dando prioridade ao que eu já tenho, porque eu quero acabar. Porque eu fico com aquela sensação de tipo, porra, tá aqui e eu não escuto. Eu deixava uma coluna lá, assim, de coisas que eu pegava. Isso aqui eu tenho que escutar pelo menos uma vez. Só que aí depois eu me descontrolei totalmente. Porque aquele cara que eu peguei lá, o disco Televisão do Titãs, que eu passei que é meu amigo até hoje... Ele sempre foi envolvido com informática. Chegou o momento que ele disse, meu irmão, eu vou me desfazer de tudo, vou digitalizar e saiu vendendo, né? Aí eu peguei muita coisa com ele, pô. Peguei a coleção de Frank Zappa, peguei muita coisa de metal também, Mastodon, né? Motorhead, muita... Ele é assim, é metal e progressivo, né? Aí eu peguei muita coisa com ele, assim, aí... Hoje em dia... Tem um monte de CD que tu nunca escutou. Tem CD que eu nunca escutei, velho. Caramba. Pega os prog, pô. Tudo que for de prog, a gente leva lá pra Rogério, deixa tocando e a gente fica conversando. É sério, pô. Eu sou doidinho pelos prog. Eu tô doido agora, né? Eu tô numa fase progzão do caramba. Eu tava nessa fase na época da pandemia. Eu anotava tudo que eu escutava. Mas depois, na correria do dia a dia, você não tem como fazer isso, não. Mas tem uma pessoa que nunca vai reclamar dos discos, que é sua neta que está aqui. Ela sabe de tudo, gosta. Naturalmente, né? Ela acabou criando essa vontade aí. Como foi?
Assim, ela gosta muito de ficar comigo, né? Como eu passo o dia fora trabalhando, aí quando eu chego, eu vou escutar alguma coisa, ela ia pra lá, né? E aí ela foi se identificando com algumas coisas e assim, impressionante. Às vezes eu tô trabalhando e ela entra lá no quarto, aí ela pega, vai olhar os discos, olhar as capas e vai assim, quando eu chego, eu disse, ó, escolhi um disco aqui pra ouvir. Ela não sabe o que é, mas ela vai, eu boto lá, ela presta atenção. E interessante Que massa, velho. que ela tem uns cacuetes de velho, assim, de gente que curtia som antigamente. Sim. Porque hoje eu já percebi que muita gente nova, assim, que escuta música no stream, é uma impaciência de escutar a música até o final. Sim. Imagina escutar um disco inteiro, velho. Aí eu digo assim, ó, tá bom, vamos tirar isso aqui. Não, vovô, deixa terminar o disco, né? Aí assim, ela só para de ouvir quando o disco termina, velho. Que E massa, ela que velho. escolhe. Aí assim, eu vi uns negócios na internet, tipo alguém entrevistando um jovem assim, quem é esse aqui? Ah, o jovem não sabe quem é Caetano Ah, sim, Veloso, total. não sabe quem é Chico Buarque. Esse rapaz é impressionante, porque ela reconhece a voz, pô. Porra, diga Ela sabe dos. Aí eu vim até para fazer um desafio aqui, viu? É. Trouxe um material aqui para tu que vai fazer essa. Aí eu boto Oxi, pra Vai ela. perguntar, vai mostrar e ela. Oxe, da tua que coleção, massa. que massa, velho. Vamos Vamos embora. fazer. Vamos fazer. Cadê? Traz aí. Como é o nome dela? Malu. 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 Aí, Malu, vem cá. Chega pra lá. Chega aí, senta aí com seu avô. Vem cá, menina. É. E aí? Tu é boa mesmo? Em saber o que Sim. tu é? Deixa eu te mostrar uns Bota o discos que tem microfone aqui. Vamos lá. Vamos ver. E tu, quantos anos ela tem? Sim. Tu tem 5 anos. E já é tão esperta assim, sabe de tudo. Quero ver. Vou botar aqui de costa. Pra ir mostrando. Seu Valência. Alceu Valença. Tu gosta desse? Sim. Tu já ouviu esse já? Sim. E esse aqui? Rita Lee. Tu gosta de Rita Lee? Sim. Como é o nome desse disco aí? Fruto Proibido. Ah, fruto proibido. Vai segurando aí, rapaz. Segurando. Eita, esse aqui. Será que esse aqui é mais ou menos ou é. Chico Sainz. Tu gosta desse? Sim. Menina. Ela não sabe ler não, né? Ainda não. Sabe, né? Ah, tá. Cinco Porque aí anos. se fosse assim, eu tava roubando. Tássia Reis. Essa não tem nem nome, aí não tem nem como roubar. Qual desses tu gosta mais? Dos que eu conheço, eu gosto. Todos, né? Tu gosta de todos esses, né? Eita, isso aí agora. Camaleão do Rock. Eita porra. Mas como é o nome dele? David Bowie. É isso mesmo. Tu gosta mais dos que cantam em português ou em inglês? De toda a língua. Todas as línguas? É. Não tem preferências. Qual é a tua banda preferida, Malu? Todas. É música, né? É. E esse, qual é? Maria e Diamante. Tu gosta de Marisa Monte? Sim. Aí eu peguei e disse assim: vamos levar um que tem uma foto dela. Ela disse assim, mas eu sei que é Marisa Monte. Eita, que ela sabe tudo. Ela sabe tudo mesmo. E esse? Cazuza. Ah, porra, ela tá fora mesmo. Vê aqui que ainda tem mais dois aqui. Opa! Beatles. Ah, Gal Costa. acertou, velho. Gabaritou tudo. Gabaritou, nota 10. Tu é a cantora que tu mais gosta, qual é? Gal Costa. Tu gosta muito desse CD, desse disco aqui? Sim. Qual é a música que tu mais gosta aí? Força Estranha. E como é essa música? Ah, Fosse estranha, o nome da música. É. Tu sabe? Sei. Tu escuta mesmo, tu gosta mesmo.
Sim. E teus amiguinhos do colégio? Sabe o que é isso? Não. Ninguém sabe mais, né? Não. Se tu levar isso pra sala e disser assim, olha o que eu trouxe, ninguém vai saber o que é isso, né? Não pode não levar não. Ô, Malu, e essa banda que tá aí, que tu tá vestindo, sabe qual é? Não. Essa aí tu não sabe, não. Tem que ouvir, ela Tem que ouvir. E Cogumelo? Eu sei. Tu gosta da banda Cogumelo Moshi? Sim. Qual é o melhor músico, o melhor integrante dessa banda? Quem é? Então parabéns, ó. Palmas pra ela que acertou tudo, meu. Nota 10. Nota 10. Se garante, viu? Olha aí. Isso aqui, ó. Isso aqui, sabe quantos R$1.000 tem aqui, né? São muitos R$1.000. Isso aqui é muito vale muito, rapaz. Dá pra comprar muito pirulito, né? Ó, vamos fazer o finalzinho, fica tu com ela aqui. Tu trouxe o disco da Blitz também, foi? Trouxe, meu irmão. Porque Caraca, esse da cadê? Blitz foi legal, porque ele disse, velho, viu na entrevista lá com o Rodrigo, não foi? Conta aí, tu disseste que ele não é produção, esse arranhão do disco, ele de fato, ele não... Vocês ficaram na dúvida aqui se esse primeiro disco da Blitz, que tem 2 músicas proibidas, né? Uhum. Na época da censura, se o arranhão do disco era Feito de maneira industrial. ou era manual, né? Uhum. Aí foi feito de maneira manual e até atrasou o lançamento do disco, né? Caramba. Pra galera que tá sem entender aqui do que a gente tá falando, é que esse disco da Blitz, ele foi censurado, né? Pela ditadura. As 2 últimas faixas aqui, ó, ela fica aqui atrás grifada, que é proibida a execução dessas faixas. Só que além disso, além de estar só aquele adesivozinho clássico que a gente vê, proibido a execução de tal música, censurado pela ditadura, o disco ele também está arranhado. Ele é um disco, ó, não sei se vocês conseguem ver daqui, ó. Caralho, velho. Eles arranharam exatamente as 2 últimas faixas aqui, de maneira... Luciano falou que era de maneira Manual. Né? velho. Então a gravadora, a produtora que fazia isso. Isso mostra a violência da ditadura, né, velho? Exato, velho. Porque eu não imagino o tipo de música que a Blitz poderia fazer que causasse esse receio Blitz, tanto né? de... mas assim... Era uma banda leve, né, velho? Solar, né? Rio de Janeiro e tal. Caramba, velho. Então quer dizer que o disco ele vinha assim, velho. Arranhado pela própria galera, então, Da gravadora, pra poder E liberar. mesmo tu mostrando aí com essa distância, dá pra ver bem os arranhões, velho. Dá pra ver. Dá sim. Não, e tem aqui na capa, ó. Atenção, por terem sido vetadas pela censura, as 2 últimas faixas do lado B foram intencionalmente inutilizadas. Tá vendo? E o nome das faixas são Ela Quer Morar Comigo na Lua e Cruel, Cruel, Esquizofrênico Blues. Esquizofrenético Blues. Cruel, Cruel, Esquizofrenético Blues. Eu tenho um disco da Elba que tem aquela música Nordeste Independente, que é censurada, né? Aí ela fica com adesivo, não riscado. Por isso que me surpreendeu tanto quando o Rodrigo falou, porque eu nunca tinha ouvido falar. Eu fiz, caramba, o disco arranhado, riscado doideira, mesmo. É doideira. Mas aí mostra o quão deu trabalho, né? Porque de maneira manual. aí. E é um disco que vendeu, né? Vendeu bem na época, né? Tanto é que esse aí tem na capa a assinatura do dono da época, né? Com a data de 82. Aqui, ó. Paulo, 23/12/82. Pô, interessante. Então quer dizer que, no caso, essas músicas da Blitz, porque a de Elba, ela é proibida a execução pública, né? No caso dessas músicas, deve ter sido censurada, era pra ter saído do CD, né? Eu acho que é porque foi uma época diferente, né? É porque acho que eles devem ter... Que tinha uma avaliação prévia, né? Aí eu acho que foi vetada a gravação para publicar no disco. E eles mesmo assim gravaram e eu acho que foi mais um... Não é do jeito de vocês não, vai ser do jeito da gente. Entendi. E pega aí, Gabriel, que tem um negócio também aqui, ó, no cantinho, ó. Aprovado pelo Código de Ética. É isso aí. Agora ficou aqui. A gente sabe aqui, tiramos a dúvida. E esse disco é o quê?
Esse é presente, né? Não, esse é... Eu vi logo que era do Dedó. Esse é presente. Esse é o teu preferido, é? Não, esse aí foi aquela história lá de Rogério, pô. Ah! Eu esqueci Essa disso, daí é pô. pau, velho. Irmão, essa história aqui é sensacional. Então foi esse disco aqui que tu fosse comprar. Foi, esse disco aí, quando eu vim trabalhar em Santo Amaro, no Recife, né? Aí eu ficava rodando todas as lojas de disco lá, né? Inclusive eu frequentava a Vinil Alternativo no quarto andar, né? Que Miranda falou aqui, né? Sim. E aí eu ia lá, bicho, esse disco ficava separado na parede lá, né? Uhum. É importado da Alemanha, caríssimo na época. E eu já deixava metade do meu salário lá em Rogério, né? Uhum. Só que aí quando eu recebia, não sobrava dinheiro suficiente para comprar um disco caro desse, né? Aí assim, de vez em quando eu ia lá, ficava olhando o disco e tal, tudinho. Aí Miranda, e aí, não sei o que, vai levar? Não, não, dessa vez não. E eu chegava em Rogério e ficava comentando, bicho. Aí Rogério chegou e disse assim, Luciano, quanto é esse disco, velho? Aí eu disse, tanto, velho. Ele passou um cheque e disse, vá lá, compra esse disco pra você, eu vou botar aqui no seu caderno e você vai ficar me pagando. Aí eu digo, pô, saí, né, com o cheque de Rogério, né, pra Vinil Alternativo, né. Cheguei lá e, Miranda, vou levar, Miranda. Aí Miranda disse, porra, aí pegou o disco, aí na hora de pagar eu dei o cheque. Ele olhou assim e disse, de quem é esse cheque? É seu? Eu disse, não. De quem é? Eu disse, é de Rogério, da Disco de Ouro. Aí ele disse, bicho, vê só, eu vou ter que ligar pra ele pra... Aí Rogério tinha botado o telefone lá no cheque, ele pegou, ligou pra Rogério, e o Rogério disse, eu tô aqui com um cliente seu, dizendo que tá aqui com cheque pra comprar um disco. Aí o Rogério disse, não, é Luciano. Eu dei o cheque a ele pra comprar esse disco aí, pra ele... Aí Miranda disse assim, meu irmão, eu queria um cliente como você, que o dono de uma loja dá um cheque pra você comprar um disco na concorrência. Aí, uma vez eu fui na Galeria do Rock, pô, em São Paulo. Aí eu disse, conhecia Miranda aqui e tal, tudo. Pô, toquei nesse assunto, o cara lá sabia da história, porra. Que Você foda, Porque velho. Miranda, até hoje, quando eu chego lá, ele disse, aí, pô, aquele cara do cheque, aí compra, viu? Aí é bom. Mas isso é a prova de como o Rogério é um cara massa, velho. Rogério é Caralho. foda, pô, Rogério é... Massa, velho. Que do caralho, velho. Vamos mandar esse corte tanto pra Rogério quanto pra Miranda. O cara mandou o cheque pra tu pra comprar na loja concorrente. Foi. E tu ficasse pagando a ele, no caso. Fiquei pagando a Rogério até hoje. Até hoje eu devo a Até hoje Rogério. tá Porra, velho. Meu irmão, Que papo massa. Pô, te agradeço muito, velho, ter vindo até aqui. Que papo do caralho. Fico muito feliz. E ela sabe de tudo, viu? Essa daqui sabe. Vai ser a nova roqueira Da família. da família, aí assim, o artista preferido dela é Gal Costa, né? Aí eu usei uma metodologia para levar ela para outros artistas, né? Aí Tim Maia, ela gosta de Tim Maia também. Aí eu contei que Tim Maia foi gravar com Gal Costa. Aí tem aquela música Um Dia de Domingo, né? Sim. Que Tim Maia era apaixonado por Gal Costa, não sei o que. Pronto. Aí ela começou a escutar Gal Costa. Aí vai levando de um artista pro outro, né? Você tem a música Força Estranha, de Caetano Veloso. Aí já escuta Caetano Veloso. Que é a irmã. Aí se perguntar quem é a irmã de Caetano Veloso, ela sabe. Aí pronto, aí vai ramificando, né? Aí sim, É. viu? Já nasceu no meio certo. Já sabe o que tem de melhor. Parabéns. Obrigada. Parabéns. Você tá na frente dos amiguinhos todinho. Ó, Luciano, obrigado mesmo por ter vindo até aqui. Que do papo caralho. massa. Bom saber da tua história. Bom saber. Bom apresentar esses discos aqui. Tirei um monte de foto. Vou procurar o que eu puder na internet. Se não tiver, essas fotos aqui eu já te mando. Pra num dia a gente marcar lá em Rogério, tu leva eles e a gente vai lá. Eu vou digitalizando. Porque Massa. se tu não me emprestar pra poder copiar, eu não vou ouvir em lugar nenhum. Porque a maioria não tem na internet. Só tu vai poder salvar isso aí.
E se o Pé no Rock voltar, a gente tá aí, viu? Vamos embora. Pé no Rock voltar, Rodrigo, já sabe, viu? Voltar, vamos botar agora cogumelo. Tem que ser pra poder fechar o ciclo, né? E no dia que ele gravou aqui o programa com vocês, Sim. eu encontrei ele no supermercado lá em Olinda, eu falei com ele. Aí depois, ele disse, né, eu vim, gravei lá, quando eu vi a história aqui, o comentário que rolou, aí eu disse, pô, esse cara me persegue demais. Véio, muito bom. Véi, valeu, de verdade. Obrigado bem, velho. Obrigado mais uma vez. Vai. Você que tá assistindo até aqui, ó, não deixe de seguir, eu tô colocando as redes sociais aí de Luciano. Fica de olho aí na Cogumelo. Não sei se a Cogumelo tem nas plataformas, chegasse a botar. Também tem. Spotify, Deezer, então você pode sacar o trabalho dele. Vamos torcer aí pro Pé no Rock voltar e a gente botar. Se Rodrigo não botar agora, não, aí é fuleiragem, aí é perseguição. Valeu, velho. Valeu, galera. Tamo junto. Se inscreva no canal, deixe seu like, deixe seu comentário. Toda semana a gente tá aqui para mais um podcast para você, beleza? É isso aí. Lembrando que tá nas plataformas de áudio também, Spotify, Deezer, que você escutar, coloca lá Fala Ordinário que vai ter todos os episódios para você. Tamo junto, até a próxima semana. Tamo junto. Valeu.